Então, eu sei que você veio aqui por vários motivos, mas me fala o que vem pela cabeça. Na realidade, assim, eu vim pela precisão de expressar um sentimento que eu sinto, é um sentimento de bloqueio que eu sinto em vários âmbitos da minha vida. Esses bloqueios afetam principalmente a minha fala e minhas relações sexuais e que vem a me deixar muito constrangido algumas vezes, porque parando para pensar, afeta todo o meu âmbito social, querendo ou não, a minha vida profissional, a meus relacionamentos, a minha vida familiar. Então eu sinto com esse bloqueio muita dificuldade de expressar muitas vezes meus sentimentos por meu medo de falar e muitas vezes essa minha dificuldade de fala, essa gagueira que me deixa muitas vezes reprimido. Mas isso frequentemente aparece antes ou agora? Na realidade, assim, partindo desde a compreensão, até que eu venha a me entender melhor, na época do ginásio eu comecei a desenvolver esse tipo de bloqueio, esse tipo de crises, que eu denomino, né? E começou isso gradativamente a afetar mais e mais a minha vida. E hoje eu sinto que isso está prejudicando demais. Está fazendo com que eu sinta essa repressão que me dói muitas vezes no peito, que me segura, que me bloqueia de uma forma assim. Mas começou na época do ginásio, quando eu tinha particularmente uns 6 anos de idade, e vem só se agravando. Hoje eu estou me considerando, nesse exato momento, conseguindo dialogar bem. Estou conseguindo dialogar bem com você, estou conseguindo expressar alguns sentimentos que na minha vida social, na minha vida particular que eu tenho fora desse contexto terapêutico, eu não consigo, entende? Mas assim, esse bloqueio partiu da minha repressão que eu tive desde a infância com meus pais. Eu nunca fui muito aceito para falar o que viesse à tona na minha vida, o que aconteceu. E aconteceu uma coisa que me marcou muito. Uma dessas coisas foi a exibição de algumas mulheres nuas para mim. E eu não tinha muita consciência na época do que era certo, do que era errado, dos limites, enfim. E aquilo me deixou um pouco reprimido, me deixou um pouco angustiado para trás, como uma espécie de bloqueio. E eu precisava explanar isso para alguém, eu precisava falar isso com alguém. E o meu único ponto seguro, meu ponto-chave, eram meus pais, que formavam esse alicerce para mim, que sempre foram a chave, a importância para tudo. E quando eu fui até eles, pensando em ganhar uma ajuda, pensando em resolver isso, pensando em falar o que acontecia comigo, o que aconteceu? Eu fui bloqueado. E logicamente, esse barulho que eu fiz agora, como uma espécie de estouro, foi o que pesou para mim, na minha consciência, naquele momento de repressão que eu tive. Querendo ou não, isso afeta. E ainda mais um garotinho de 6 anos, que na época eu tinha 5, nem completando os 6. E a partir desse momento eu comecei a criar essa expressão da fala, não conseguindo expressá-la na realidade, né? Com forma de gagueira, com forma... E hoje eu não consigo mais me relacionar tão bem com os meus pais, porque, querendo ou não, até isso reprimiu muito. Falando em repressão, falando da minha família, que era completamente um instinto tradicionalista de ser aquela família tradicional, entende, que segue normas, limites. Eu tinha muito uma questão assim, eles tinham muito uma questão de bloqueio para com a minha sexualidade. Eles não tinham abertura para falar comigo algumas questões como relação sexual, higiene sexual até muitas vezes, e orientar mesmo, porque eu acredito nessa fase que eu estou na minha vida, e por acontecer tudo isso comigo, por hoje eu estar expressando esse tipo de dificuldades, por essa questão toda tradicional, eles não vinham me orientar nessa questão de relação sexual. E assim, muitas vezes eu me sentia também com essa questão de bloqueio, que hoje eu estou expressando, juntamente com a fala e totalmente com essas questões que eu tive já no meu passado, tá vindo a se refletir nesse momento da minha vida, sabe? Até muitas vezes quando eu expresso, que nem eu falei antes pra você, esse tipo, questão, relação sexual, em relação à minha fala, eu sinto esse bloqueio com o que eu falo, entende? Você pode perceber que muitas vezes eu gaguejo, muitas vezes eu sinto um bloqueio em falar no que eu penso,
Porque 1000 ideias passam todo momento na minha cabeça. Só que quando eu chego nesses determinados assuntos, parece que travo. Parece que o machado está encravado no meu peito. Parece que me força contra o abdômen, me dói a cabeça, eu fico todo vermelho, entende? Eu fico completamente reprimido. E não afeta só isso. Afeta em outras questões. Como eu te falei no início, a questão no meio social. Eu tenho muitas dificuldades de me relacionar com mulheres. Na parte sexual, falando, consigo ter uma ereção normal, tá? Mas assim, na hora H, digamos assim, eu não consigo executar, não consigo dar continuidade a isso. Eu sei muito bem sobre tudo que afetou minha vida, sobre minha família, sobre o jeito que fui criado, sobre o que aconteceu. Eu entendo muito bem, eu acho que eu teria capacidade, eu sou uma pessoa muito bem vista socialmente, uma pessoa inteligente que consegue prezar por muitas coisas, mas eu tenho esse bloqueio, eu não sei como que eu faço para conseguir lidar com ele. Eu me sinto travado muitas vezes, tanto na questão relacionada à minha fala, que eu sinto esse bloqueio, e a questão sexual, que são as duas coisas que trazem à tona da minha vida e que me deixam muito preocupado, muito mal, porque por uma questão de um homem sempre sendo bem sucedido, tendo todas as questões sociais que eu tenho, ter esse tipo de coisa não é um fator que me agrada muito e está prejudicando a mim, e eu tô vendo isso refletir no meio social também. Então, como eu falei dessa minha parte do trabalho, dessa minha realização profissional, que esse bloqueio, querendo ou não, tá afetando esse lado, eu sinto muita vontade de me expressar melhor, expressar meus sentimentos, poder dançar, poder cantar, poder ser mais livre, ser o que eu realmente quero ser. Mas isso tudo tá me deixando, querendo ou não, longe desse objetivo, entende? É como se eu idealizasse alguma coisa e não estou conseguindo, porque aquilo está barrando tudo esse meu processo de vida, e isso está me deixando mal. E daí entra todo o invólucro, como um círculo aritmético, mexendo com um monte de funções. Para ter uma noção, eu tenho ciúme das minhas amigas. Eu tenho algumas dificuldades, na realidade, de lidar com o sexo feminino, com mulheres do círculo em geral. Eu já tive vários relacionamentos e muitos deles marcaram minha vida de uma forma negativa. Eu acredito, talvez, que esse modo de marcar seja porventura do que aconteceu comigo. E hoje eu gostaria de ter um novo relacionamento. Eu sinto falta, eu precisava de alguém ao meu lado, alguém que me desse suporte, alguém que me desse uma bagagem para mim continuar. Mas tudo isso está me deixando muito confuso. Eu não consigo mais pensar, não consigo mais processar o que eu quero de fato para a minha vida, entende? Não sei se é isso mesmo que eu estou querendo, se é que eu preciso de uma mulher, ou se de fato eu amo mesmo meu trabalho. Eu fico fazendo essas perguntas para mim mesmo, mas será que é verdade isso? Agora sim, eu te digo uma coisa, que muitas vezes, de tanto bloqueio que eu sinto, de tanta angústia, de tanta repressão por parte social que isso está me trazendo, muitas vezes eu penso naquela questão de morte. Não sei se isso é um instinto que leva, ou o quê, ou é alguma neurose que eu estou encaixando, mas enfim, muitas vezes até eu penso em tirar minha vida para tentar me livrar desse lado confuso, desse lado obscuro, que tudo isso está afetando no meu contexto social, na minha vida pessoal. Tá difícil. E daí, como eu estava falando dessa questão de bloqueio, na realidade, toda vez que eu sinto esse bloqueio, como isso está definitivamente me angustiando demais, e eu não sei mais como lidar com isso, não sei como processar, eu penso que me matar seria o modo de me livrar disso. Eu acho que a única maneira que poderia ser viável para mim nesse momento era acabar com a minha vida. Porque, como eu disse, eu sou uma pessoa que tem um círculo social legal, que me dou bem com as pessoas, tenho um trabalho maravilhoso, faço o que gosto, enfim, apesar dessas minhas limitações, que eu gostaria de não tê-las, e é isso que me deixa mal, as questões das limitações. Porque assim, eu não sei mais como agir perante isso.
E esse não saber me leva à questão de querer morrer, acabar com a minha vida, ou sei lá, sabe? Eu fico com aquele pensamentozinho, é como se tivesse alguém azucrinando, falando, não, isso já não tem mais jeito. Eu me relacionei com pessoas até no âmbito muito próximo, entende? Do meu meio social, do meu meio pessoal, da minha família em si, próximo às demais. E essas pessoas, elas eram casadas, né? E eu acho que isso, essa minha neurose, que eu acredito ser até então uma neurose para com as mulheres, vem através disso. Porque assim, eu não consigo mais confiar extremamente numa mulher. Eu tenho muita dificuldade. Não consigo mais... Brian, eu acredito em você, não sei o que, fala um monte de coisas para mim, mas enfim, eu não consigo acreditar. Pra mim, é aquela questão de entrar para um ouvido e sair pelo outro. Eu, pra mim, não consigo fixar nada. E pra mim, tudo que elas falam é mentira. Não consigo ter uma confiança. E daí, assim, tô querendo me relacionar, né? E com tudo isso, como é que eu vou conseguir? Isso tudo é uma coisa que eu fico martelando na minha cabeça. Como eu citei pra você, essa questão da neurose, que vem com essa questão desse bloqueio, pra mim, está me deixando maluco. Está me deixando doido, procurando essa questão da morte, já pra minha vida. Algumas coisas não fazem mais sentido. É difícil falar nesse momento pra você. Até volta toda aquela questão da gagueira, como você consegue perceber, do enrolar as palavras. Essa é uma das maiores dificuldades que eu sinto quando eu começo a generalizar tudo isso perante minha vida particular. O problema dela é particular, que tá espelhando aonde? Fora dos meus relacionamentos. Não consigo me envolver mais com mulheres, não consigo confiar em ninguém, não consigo ser feliz mais no meu trabalho, apesar de ser um trabalho que eu amo. Essa questão da música, essa questão da fotografia, essa questão da arte, essa questão da dança, tudo isso pra mim é muito lindo. Só que o que adianta ser tão bonito se o que eu mais quero fazer é me expressar corretamente e isso eu não consigo? Apenas 2 dias por mês eu consigo me expressar, me colocar bem. Os outros 28 dias para mim têm sido um caos. E o que é um homem vivendo só 2 dias por mês? Para mim não é nada. Vamos ir a fundo desse bloqueio e entender o porquê que isso significa para ti. E com o passar do tempo a gente vai ver o que podemos fazer para lidar com esse bloqueio.